Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Bate-Papo Psi, um canal criado com o propósito de tratar temas do cotidiano a partir da perspectiva da psicologia. Meu nome é Bruno Alvarenga Ribeiro, sou psicólogo e professor universitário e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre psicoterapia. Aliás, esse é um primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos em que todos falarão do tema, em que todos tratarão do tema psicoterapia. No vídeo de hoje nós vamos falar o que é a psicoterapia, nós vamos falar sobre como funciona uma psicoterapia e quais são os benefícios de uma psicoterapia. No segundo vídeo, nós falaremos dos diferentes tipos de psicoterapias, lembrando que os diferentes tipos de psicoterapias são expressões da variedade de abordagens teóricas existentes na psicologia. No terceiro vídeo dessa série de 5 vídeos sobre psicoterapias, falaremos sobre os 5 mitos geralmente associados à psicoterapia. Um deles, por exemplo, é de que a psicoterapia é apenas um bate-papo. Não é, mas isso são cenas para os próximos capítulos. No quarto vídeo, falaremos de constelação familiar e psicoterapia, dando ênfase principalmente à discussão sobre a preponderância da dimensão técnico-operativa sobre as dimensões teórico-metodológica e ético-política, que são dimensões do fazer profissional que estão presentes, inclusive, na atuação do psicólogo clínico, do psicólogo que trabalha com psicoterapia, conduzindo psicoterapias. E para fechar essa série de 5 vídeos, e para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre coaching e psicoterapia, discutindo principalmente o tema de que coaching não é psicoterapia. Vamos lá então ao tema de hoje, mas antes eu gostaria de solicitar a sua contribuição. Se você gostar desse vídeo, ao final você pode deixar o seu joinha clicando aí logo abaixo, deixando o seu joinha, dizendo que você gostou do vídeo. Se você quiser também usar as caixas de comentários para fazer comentários sobre o vídeo, fazer comentários, também deixar as suas dúvidas, você pode utilizar as caixas de comentário. Aproveite também para inscrever-se no canal, basta clicar logo abaixo no botão inscrever-se, ao lado você vai ver um sininho de notificação. Acionando o sininho, você será notificado todas as vezes que um novo vídeo for disponibilizado aqui no canal Bate-Papo Psi, e assim você terá condição de acompanhar os próximos vídeos dessa série de 5 vídeos que vão tratar do tema sobre psicoterapia. Você também pode acompanhar o trabalho do canal nas redes sociais. Vão aparecer aí na tela para você os canais através dos quais você pode acompanhar o trabalho que está sendo feito aqui através deste canal. Os canais nas redes sociais, Instagram, Facebook e também Twitter. Então vamos ao nosso tema de hoje. O tema é o que é psicoterapia. Para a gente entender o que é a psicoterapia, para ficar mais fácil o entendimento, seria interessante nós partirmos de um ponto de partida que seria os motivos que levam as pessoas a buscarem a psicoterapia. São vários os motivos, vamos enumerar alguns. Enumerando esses motivos que levam as pessoas a buscarem a ajuda de uma psicoterapia, vai ficar mais fácil entender o que é a psicoterapia. Vamos enumerar então alguns desses motivos. Um dos motivos, e um dos mais óbvios, é que as pessoas buscam a psicoterapia para minimizar um sofrimento psíquico. Todos nós sabemos que, ao longo da nossa vida, nós passamos por diferentes experiências. Toda experiência humana é uma experiência emocional, no sentido de que as nossas experiências, à medida em que nós experimentamos, que nós vivemos as nossas experiências, essas experiências elas mobilizam os nossos afetos. É até interessante esse termo afeto, que vem do verbo afetar, significa que somos afetados por aquelas experiências que nós vivemos. Nós somos afetados, nós reagimos emocionalmente. Algumas dessas emoções nós vamos conseguir lidar com elas. Outras emoções nem sempre nós vamos conseguir lidar com essas emoções. E aí que entra o papel da psicoterapia
né, através da atuação do profissional da psicologia. A psicoterapia pode ajudar as pessoas a lidarem com certos aspectos da sua vida emocional que, associados a determinadas experiências, acabam ocasionando em sofrimento. Então, a psicoterapia serve a esse propósito de ajudar as pessoas no que se refere ao processo de elaborar, né, essas emoções, minimizando assim o sofrimento psíquico que elas acabam provocando. Um outro motivo que leva as pessoas a buscarem a psicoterapia seria a busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento tem um valor muito importante, porque à medida em que nós temos condições de conhecer melhor, né, as nossas percepções de mundo, as nossas representações, as nossas emoções, como reagimos emocionalmente em determinadas circunstâncias, nós temos condições de planejar melhor o curso das nossas ações, potencializando assim os efeitos das nossas ações no mundo. Outro motivo que levam as pessoas a buscarem a psicoterapia seria a tentativa de modificar algumas formas de agir, ou seja, a tentativa de modificar alguns comportamentos que ocasionam problemas ou que geram problemas na vida emocional. Também as pessoas buscam a terapia para entenderem e também para modificarem os seus sentimentos, né? Geralmente, quando a gente fala de psicoterapia, esse processo de ajuda está diretamente associado à nossa vida afetiva, ao modo como nós organizamos a nossa vida afetiva. Uma outra questão relevante que também levam as pessoas a buscarem a ajuda de uma psicoterapia seria a tentativa de compreender os relacionamentos, os nossos relacionamentos, os relacionamentos que nós estabelecemos com o mundo. Porque nós somos seres relacionais e nós temos acesso ao mundo, às nossas experiências, pela mediação dos relacionamentos que nós estabelecemos com as pessoas que fazem parte do nosso convívio. E esses relacionamentos são importantes porque através dele nós podemos, ou através deles, nós podemos ter uma experiência mais rica, uma experiência do mundo que gere para nós fontes de realização emocional. Outra questão também relevante que vale a pena ser assinalada é a questão de reconciliar-se com a sua própria história. Inclusive é muito comum num processo psicoterápico, numa psicoterapia, um dos primeiros passos é fazer uma boa anamnese, um levantamento da história de vida, que é a partir da história de vida que nós temos elementos o suficientes para compreender o sentido de algumas emoções, o sentido por trás de alguns cursos de ações que habitualmente fazem parte do nosso repertório de comportamentos, das nossas formas de ação, da nossa forma de agir no mundo, de ser e de existir no mundo. Enfim, a psicoterapia também serve para tratar transtornos mentais e comportamentais. Geralmente as pessoas buscam a psicoterapia para tratarem também de transtornos mentais e comportamentais, né? Aqueles transtornos que acabam mobilizando afetos que dificultam, né, o curso diário e cotidiano da vida, né? Transtornos mentais e comportamentais como um transtorno obsessivo-compulsivo, fobias, os transtornos relacionados à vida afetiva propriamente dita, os transtornos de humor e assim por diante. Bem, tendo elucidado alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem a ajuda de uma psicoterapia, o que seria, afinal, uma psicoterapia? A psicoterapia é um modo de intervenção em psicologia que, utilizando o método clínico, tem o objetivo de ajudar as pessoas a reorganizarem determinados aspectos da sua vida subjetiva. Então, a psicoterapia é uma forma de intervenção em psicologia, que faz uso do método clínico, o método da escuta clínica. Não é uma escuta qualquer, é uma escuta que tenta identificar o sentido por trás das nossas experiências emocionais, o que vai permitir ao sujeito, vai dar condições ao sujeito de melhor organizar ou de reorganizar a sua vida subjetiva. Bem, quais são as modalidades de atendimento em psicoterapia? Nós temos algumas modalidades, vamos enumerar algumas dessas modalidades, né, pelo menos aquelas que são mais usuais. Nós temos a modalidade de atendimento infantil, a modalidade de atendimento de adolescentes, atendimento de casais, atendimento familiar,
atendimento de idosos, nós temos a modalidade de atendimento em situações de crise, nós temos a modalidade de atendimento em situações de desastres, nós temos a modalidade de atendimento individual, atendimento grupal e nós temos também a psicoterapia breve. Todas essas modalidades de atendimento têm as suas especificidades. Por exemplo, no atendimento de uma criança, ou seja, na modalidade de atendimento infantil, geralmente o profissional vai trabalhar com técnicas de ludoterapia, ou seja, com o brincar. O brincar vira um instrumento de intervenção psicológica que permite o profissional ter acesso a informações sobre a história de vida da criança, sobre os sentidos associados às suas experiências emocionais. Então, cada uma dessas modalidades de atendimento, elas têm as suas especificidades. O atendimento de crianças, o atendimento de adolescentes, de casais, o atendimento familiar, de idosos, em situações de crise, atendimento em situações de desastre, todos esses atendimentos podem ocorrer através de uma modalidade de atendimento individual, em que o profissional e a pessoa que busca pelo atendimento psicoterápico, elas vão estabelecer um relacionamento terapêutico, uma relação de ajuda, e o atendimento vai ocorrer de forma individual. Existe a psicoterapia de grupo, o atendimento grupal, geralmente um atendimento em que se busca formar grupos homogêneos, pessoas que vivem situações muito parecidas, para que elas tenham condições de compartilharem as suas experiências e o profissional vai mediar esse processo de compartilhar experiências de modo que elas tenham uma função terapêutica. E nós temos também a psicoterapia breve. A psicoterapia breve é uma modalidade de atendimento psicoterápico em que é definida logo nas primeiras sessões a quantidade de tempo, ou seja, a quantidade de sessões que serão necessárias para realização do atendimento das demandas apresentadas pelo sujeito, a partir de uma anamnese bem feita, de um levantamento da história de vida do sujeito, serão definidos os parâmetros de atendimento, serão definidas as metas de atendimento, serão definidos os objetivos do atendimento, de forma que o processo tenha um caráter mais breve. Ele vai priorizar algumas questões mais importantes. Como que a gente pode saber qual questão é mais relevante, mais importante na vida de uma pessoa? A partir desse levantamento da sua história de vida, que a gente chama de uma anamnese, que é algo que acontece já no primeiro contato entre o profissional e a pessoa que busca por atendimento psicoterápico. Bem, quais são os benefícios de uma psicoterapia? A gente já acabou tocando nesse assunto, então vamos falar disso mais brevemente. Uma psicoterapia pode ajudar as pessoas a modificarem e a reorganizarem as suas representações, as suas formas de ser e de existir no mundo. Uma psicoterapia pode ajudar as pessoas a conectarem-se com a sua vida afetiva, entendendo que aí as emoções são fontes de informações valiosíssimas sobre os nossos comportamentos e sobre a forma como nós nos relacionamos com o mundo. A psicoterapia pode ajudar as pessoas a modificarem a sua autoimagem, ou seja, a reorganizar a sua autoimagem ou reconstruir a sua autoimagem e com isso levantar a sua autoestima. Pode ajudar também as pessoas a estabelecerem relações mais saudáveis com o mundo. Assim como também pode ajudar pessoas em situações em que elas estabelecem vínculos e relações com o mundo que são marcadas por abusos psicológicos, Então, nesse sentido, a psicoterapia ajudaria as pessoas a se desvincularem de relações abusivas e, enfim, uma das questões que são primordiais em psicoterapia é que ela vai ajudar, a partir do momento que ela oferece aos sujeitos os instrumentos para eles se reorganizar afetivamente, reorganizar a sua vida subjetiva, modificando as suas formas de ser e de existir no mundo, ela vai oferecer ao sujeito as ferramentas e os instrumentos necessários para conquistar mais autonomia. Bem, para a gente poder terminar, como é que funciona uma psicoterapia? Geralmente uma psicoterapia ela funciona com base na realização de atendimentos semanais. Mas isso pode
ter algumas variações. Vai depender de cada caso, da avaliação feita a partir da realização da anamnese. Alguns casos necessitam de mais de um atendimento por semanas, mas geralmente a psicoterapia ela começa com atendimentos semanais. À medida em que a pessoa vai apresentando sinais de melhora, os atendimentos vão sendo espaçados, né? Aumenta-se, dilata-se a periodicidade dos atendimentos. Geralmente são atendimentos que duram em torno de 50 a 60 minutos, de 50 minutos a 1 hora, e geralmente o tempo de duração de uma psicoterapia, que é uma coisa que geralmente as pessoas têm em dúvida, vai depender do tipo de demanda, apresentada pelo sujeito, né, o tipo de problema, né, as interferências que esse problema causa na vida de uma pessoa, para a gente poder pensar o tempo de duração de uma psicoterapia. Uma psicoterapia breve, por exemplo, você pode conduzir um processo psicoterápico em que ele dure apenas algumas semanas. Mas uma psicoterapia, via de regra, é difícil estabelecer logo de início quanto tempo vai durar uma psicoterapia. Uma psicoterapia pode durar semanas, uma psicoterapia pode durar meses, uma psicoterapia pode, um processo de acompanhamento psicoterápico, uma psicoterapia pode durar anos. Isso vai depender de cada caso, do tipo de problema apresentado, do tipo de situação que precisa ser resolvida. Enfim, uma questão importante é o valor da psicoterapia. O valor de uma psicoterapia, geralmente, ele é regulado por uma tabela de honorários, né, que é criada pelos conselhos regionais de psicologia. Se você tem uma dúvida com relação a isso, você pode acessar o site do Conselho Regional de Psicologia da região que você pertence, do estado que você pertence. Você vai encontrar ali uma tabela de honorários. É apenas uma tabela de referência, cada profissional tem a liberdade para negociar o seu valor com o seu cliente diretamente. Bem, essas são algumas questões que orbitam em torno do tema da psicoterapia. Espero que elas tenham sido esclarecidas. Se não foram, deixe aí os seus comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Obrigado pela sua companhia, até os próximos vídeos. Acompanhe essa série de vídeos sobre psicoterapia, cujo tema é psicoterapia, uma série de 5 vídeos. Esse é apenas o primeiro, nós temos ainda 4 outros vídeos. Acompanhe. Para isso, acione o sininho de notificação para você ser notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Acompanhe também o nosso trabalho nas redes sociais, assim você tem condição de ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!